Vamos lá, professor Jamerson, o nosso tema de hoje, da nossa mesa redonda, é falando sobre cosmovisão e educação. Mas, afinal, o que é cosmovisão? Como é que a gente pode explicar isso de maneira muito mais objetiva para que aqueles que talvez ainda não saibam muito sobre esse tema? Pessoal, boa noite. Eu vou responder com uma situação que eu passei hoje na escola. Estava numa turma do terceiro ano, do ensino médio, e eu distribuí as equipes que eles vão apresentar na próxima semana seminários sobre algumas questões contemporâneas. E assim que eu entrei na sala, eles estavam ouvindo algumas músicas, rap, hip hop, umas músicas meio pesadas. Tiraram então a música, pedi para baixar, distribuí as equipes e pedi para eles pesquisarem acerca dos temas. Professor, veja aí que eu vi uma musiquinha. Tem alguns que gostam muito de estudar ouvindo música, né? Aí eu disse, beleza. Só que assim, baixa, coloque a música baixa e não pode ser qualquer tipo de música. Aí, professor, nem se preocupe, a gente vai colocar a música de crente. Vamos colocar a música de crente. Eles sabem que eu sou crente, sou pastor. Colocaram a música. Qual era a música? Quem mandou largar a rede, quem mandou separar, volte para o alto, em lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Olha a perspectiva de crente que eles têm. Que cantam músicas, ou melhor, todas as músicas de crente são humanistas, são antropocêntricas. A visão de cristianismo que está por aí. Então, cosmovisão fala muito acerca disso, de pressupostos que nós temos inerentes em nós mesmos que direcionam ou condicionam a nossa visão de mundo. A gente interpreta o mundo a partir desses princípios, desses pressupostos. E se eles tivessem uma interpretação sadia ou saudável acerca do que de fato é o cristianismo, esse tipo de música não seria colocado, não seria externalizado. Então, cosmovisão fala disso, fala de orientação do coração. Esse termo cosmovisão, ele não é um termo teológico, ele vai nascer lá na Alemanha, na época do iluminismo, por filósofos alemães, só que o cristianismo vai tomar para si esse termo quando passa a discutir acerca de como nós enxergamos a realidade que nos circunda. Então, cada pessoa tem uma cosmovisão. E como seria, então, a cosmovisão cristã? Qual seria a visão de mundo proposta pela Bíblia? Que visão, então, a Bíblia propõe? E como nós enxergamos o mundo a partir dessa perspectiva? Aí, o tema, então, mais específico desta noite é relacionar cosmovisão, percepção de mundo, visão de mundo, em relação à educação. Então, acho que dá para a gente começar por aí, não é? Pressupostos inerentes a cada um de nós, a cada ser humano, que nos faz interpretar o mundo lá fora. A partir dessa base é que nós podemos discutir a questão da educação nessa noite. Show. E com isso, eu gostaria de saber do professor Pedro Farias. Nós temos uma frase bem legal do Aaron Kuyper que fala assim: não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. Então, diante disso, a gente entende que não existe essa dualidade, essa dicotomia. Eu já estou palestrando, meu Deus do céu. Mas que a educação, ela também vai ser algo que vai ser abrangente, vai fazer parte daquilo que nós precisamos ter interesse. Não existe essa dualidade. Com isso, como é que a cosmovisão bíblica ela poderá influenciar nesse âmbito educacional? Boa noite. Eu acredito que em algum momento, talvez as respostas elas possam se sobrepor, né? Vai dialogando, né, com relação a isso. Bom, com relação à questão da cosmovisão bíblica, né, a gente sabe que a gente precisa ter em mente a questão dos valores do reino, né? Então, os valores que foram concretizados, encarnados por Jesus no seu ministério aqui durante todo o período, né, que ele difundiu o reino de Deus, que ele pregou, né, que ele trouxe o reino de Deus. Então, esses valores precisam ser encarnados por nós também no ambiente que nós estejamos. A
gente está falando aqui da educação, a gente está falando do contexto do ensino, da escola, mas a gente precisa pensar que isso é em todo e qualquer contexto, né? Na casa, na família, no trabalho, seja onde for nós estivermos. É claro que a gente precisa olhar, como o professor já colocou, para o mundo, olhar para a realidade a partir desses pressupostos, dessas lentes, desses valores, né, que a gente cultiva em termos de valores cristãos. Né? E isso é um desafio para nós. Né? Claro que o cristão, a gente vai aprofundar isso, acredito, mais tarde, a partir de outras questões, mas é um desafio muito grande, porque a cosmovisão, a gente entende, pelo menos eu vou tratar muito aqui hoje da minha experiência, eu quero trazer inclusive isso, vou deixar claro esse lugar de fala, né? esse espaço que eu falo, essa lente com a qual eu vejo essa questão da cosmovisão. E aí a cosmovisão ela apresenta a educação em todas as questões, em todas as dimensões, nas relações interpessoais, né? Na questão do amor ao próximo, do respeito ao próximo nas nossas interações no ambiente acadêmico, enfim. E eu acho que a gente vai aprofundar um pouco mais à medida que as outras questões forem se desenvolvendo. Entendi. E com base no que o professor Pedro falou, eu quero perguntar à professora Isabel que dentro da sua percepção, como é que tem sido, entendendo sobre o pressuposto da cosmovisão bíblica, como é que tem sido, professora Isabel, a sua percepção na atuação da Igreja Evangélica brasileira no campo educacional? Boa noite, pessoal. Boa noite. Antes de responder, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e fazer essa conversa com vocês. Uma conversa tão necessária, né? Eu acho que nós temos a obrigação mesmo, enquanto igreja, pensar questões relativas ao nosso lugar, nosso posicionamento, nossa intenção nos espaços acadêmicos e educacionais. O professor Pedro colocou o nosso lugar aqui, né, pelo menos o meu lugar, o lugar de alguém que vai falar a partir da minha experiência na academia. Então, eu não sou teóloga, não tenho formação em teologia, apesar de ter feito curso básico no CAIPER, no Instituto CAIPER. Então, eu queria que vocês olhassem minha resposta a partir da experiência que eu tenho na academia, ok? Tá vendo? Tá bom? Então, assim, eu não vou trazer bases teóricas teológicas, porque eu não tenho domínio sobre isso. Eu quero deixar muito claro, né? Mas como cristã, eu me sinto muita vontade para conversar com vocês, porque vocês são meus irmãos em Cristo, e eu quero deixar claro antes de responder isso, né? O que eu vou colocar aqui é a partir do meu olhar e de minha experiência na academia, né? Como professora, como aluna. Então, eu fiz um matériauzinho aqui para não pecar. E vou ler, porque eu acho que a partir dessa leitura a gente pode ir conversando, mas é coisa rápida, eu só pedi para você me controlar, tá bom? Eu sou como Rebeca, eu falo muito. Mas olha só, gente, a minha percepção, né, a pergunta é, na sua percepção, como tem sido a atuação da Igreja Evangélica Brasileira no campo educacional? Então, eu vou falar a partir da experiência como professora hoje na UFPB, mas também como professora da educação básica, né? Porque eu venho da educação básica, ensinei na educação infantil, no ensino fundamental, hoje estou no ensino superior, mas vou falar da minha hipótese, tá? Que pode ser questionada por vocês, fiquem à vontade. Vocês não têm que concordar comigo, ok? Bom, a minha hipótese, né, é de que no contexto brasileiro, enquanto instituição religiosa, a atuação da igreja evangélica nos espaços educacionais tem sido duvidosa. Sobretudo nos últimos anos, a igreja evangélica tem despertado mais dúvidas nas pessoas do que certezas. Essa hipótese minha, ela está fundamentada no fato de observar no cotidiano acadêmico, universitário e escolar, nas relações que estabeleço, no convívio com estudantes e professores, que para eles não estão claros a real missão da igreja, a intencionalidade e o propósito dela ao apresentar a fé em Cristo. Muitas pessoas que estão nos ambientes educacionais não conhecem o Evangelho, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e elas não entendem como ele tem sido apresentado por algumas igrejas. Há uma distorção explícita sobre quem é Deus e o propósito da redenção e da graça. Nos últimos anos, em especial, a Igreja Evangélica Brasileira tem sido questionada em sua ética de amor, de moral e de justiça. Sabemos que a dúvida ela é necessária porque
desperta a busca pela verdade e a vontade de crer. Pensar, refletir, questionar, porque creio em quem creio, como eu creio, é necessário. Contudo, às vezes, quando as pessoas de fé não se dispõem a permanecer caladas e deixar a dúvida expor seus argumentos, coisas ruins acontecem. A igreja tem uma necessidade e ansiedade de expor o que crê e em quem crê, mas raramente está disposta a ouvir as dúvidas, incertezas, incoerências daqueles que buscam compreender o seu ceticismo e as bases que fundamentam seus próprios argumentos. Na obra Fé e Dúvida, o autor John Ortberg mencionou que é ouvir os céticos e não me limitar a discutir com eles, em parte porque no fundo, já tenho dúvidas mais que suficientes por minha própria conta, e em parte porque quando tudo que eu quero é vencer uma discussão, transformo-me em um quadro televisivo chamado Jane Sua Ignorante. Quando isso acontece, ninguém quer ficar perto de mim, nem eu. Eu acredito que as pessoas conhecem e experimentam Deus nas relações de amor. Se nos amamos uns aos outros, a Bíblia diz que Deus permanece em nós. Como a representação da igreja evangélica, se eu considerar os grupos de movimentos estudantis, como a ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, a ABS, a Aliança Bíblica Secundarista, a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, eu diria que a igreja tem feito uma tentativa bastante exitosa de proporcionar às pessoas que estão nos ambientes educacionais a oportunidade de ter acesso a leituras cristãs e, consequentemente, de ouvirem e conhecerem a Cristo. Essa oportunidade também abre espaço para o diálogo e o acesso às igrejas evangélicas. Agora, prestem atenção, meus irmãos. Se eu considerar as imposições religiosas de algumas igrejas evangélicas que utilizam perspectivas teológicas de cunho político e ideológico fundamentado apenas em doutrinas denominacionais e cuja intencionalidade é segregar, hierarquizar e difundir ideias religiosas equivocadas e baseadas em perspectivas de líderes religiosos egóicos, eu diria que a igreja, enquanto instituição religiosa, tem provocado muitas dúvidas, não tem sido sábia e tem dificultado a abertura para a escuta e o diálogo sobre o cristianismo no espaço educacional, construindo uma barreira a ser superada. Às vezes, um dos maiores obstáculos à fé em Jesus é a incompetência, a incomplacência e a arrogância de seus seguidores, a exemplo de mim. É isso. Falaram aí é forte. É mais que forte. Gente, e eu quero deixar meus convidados muito à vontade, porque eu acho isso muito importante, esse diálogo. Talvez alguém dizendo, gente, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E isso a gente está partindo de uma visão, de uma perspectiva de uma profissional na área da educação, e que está dentro desses ambientes universitários, desses ambientes acadêmicos e desse ambiente educacional. Então, eu gosto muito dessa palavra, lugar de fala, ela tem propriedade para falar sobre isso. E muito mais, além disso, ela é uma seguidora de Cristo, que vai estar sempre olhando todas essas questões na perspectiva bíblica. Uma das coisas importantes que eu discuti, tanto com Jamerson, Pedro e a professora Isabel, é que nada aqui vai ser feito partindo de alguma perspectiva ideológica ou partidária, mas todas as respostas e a nossa conversa é partindo de uma perspectiva bíblica. Essa é a ideia, para nós discutirmos isso para a glória de Deus. Então, James, você quer comentar alguma coisa a respeito do que a professora Isabel falou? Sim, concordo mais, porque mais uma experiência, por exemplo, quando algumas pessoas nos espaços de universidade, onde eu também estou presente, descobrem que eu sou evangélico. E
pastor evangélico. Aí eles respondem assim, isso é tão caro. E não briga com a gente. Olha a visão de evangélico que a galera está tendo na universidade. Pessoal que só abre a boca para discutir e querer ganhar o debate. Então, o que a professora Isabel falou é muito forte, porque nós muitas vezes temos perdido a oportunidade de falar de Jesus em amor, porque queremos ganhar um discurso baseado num ponto de vista que muitas vezes não é o bíblico, não é o ponto de vista cristão, é um ponto de vista enviesado para um lado ou para outro lado. Então, é muito importante refletirmos acerca disso, pessoal, porque estamos lidando com pessoas. E para falar de Jesus é necessário primeiro amar aquelas pessoas. E seja no ambiente da escola, da universidade, onde nestes ambientes há diversas cosmovisões presentes, eu não posso chegar querendo impor aquilo que eu penso. Eu preciso primeiro, como o apóstolo Paulo fez quando chega lá em Atenas, né? Observar o lugar, refletir como eles pensam, para iniciar então o diálogo, a conversa. Então, infelizmente, é duvidoso o comportamento da igreja evangélica brasileira, porque queremos ganhar a guerra cultural, mas estamos perdendo muitas pessoas por causa da nossa arrogância bíblica. Isso é contraditório, arrogância bíblica. E é triste a gente gerar dúvida no outro, nesses ambientes, de algo que é para ser nossa certeza, é para ser nossa convicção. Então, que a gente reflita a respeito disso. Vamos lá, a próxima pergunta, e eu vou perguntar para todos, para que vocês tenham um tempo para me responder. Eu sempre ouvi algumas frases, e uma dessas frases eu também ouvia da minha mãe, que ela é educadora. Uma das frases que eu ouvia também nesses ambientes também de universidade, uma delas é de Nelson Mandela, que é: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para o mundo. A outra frase é de Paulo Freire, que diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E a gente sempre escuta esse tipo de frase, essas questões. Não sei se você já ouviu algumas dessas frases, mas sempre como colocando a educação como agente de transformação, agente de mudança. E a pergunta que eu vou fazer aqui, ela pode parecer clichê, mas eu queria ouvir dos nossos convidados a respeito disso, partindo dessa cosmovisão bíblica, dessa perspectiva bíblica. A educação, essa esfera da sociedade, ela tem poder de mudar o mundo, de transformar o mundo? Eu gostaria de ouvir quem começa. E logo após as respostas dos nossos convidados, está aberto para vocês fazerem 3 perguntas. 3 pessoas fazendo cada uma pergunta. 3 perguntas. Eu vou começar então. Eu só esqueci da minha fala anterior de fazer um agradecimento. A gente entra no gênero, mesa redonda, e já vai logo para se inserindo no gênero. E aí, não quis quebrar o protocolo um pouquinho, mas eu acho que foi importante que a professora Isabel fez. Eu gostaria também de agradecer a toda a comissão organizadora pelo convite honroso de participar, de dialogar e compartilhar. Acredito que aquela leitura que se faz do currículo da gente acaba sendo uma barreira, então eu quero me colocar na condição de servo, primeiramente, de Cristo, né? De servo mesmo, e compartilhar com vocês as nossas experiências, né? E dizer que é um prazer voltar aqui. Já tive a oportunidade de ministrar aqui algumas vezes nessa casa e é uma honra poder voltar. Mas sobre essa questão da pergunta que Rebeca nos fez, né? Eu gostaria também de dizer que a gente fala de uma determinada posição, de uma certa cosmovisão cristã, mas a gente fala também da reverberação dessa experiência onde a gente está, na universidade. E aí pode ser que talvez a pergunta, né, a resposta a essa pergunta inicialmente, ela seja algo que possa chocar. Não sei qual é a expectativa que se tem da resposta, mas a pergunta é: a educação tem poder de mudar o mundo? Eu diria sim, mas eu vou justificar por quê. Né? De fato, há uma menção aqui ao educador Paulo Freire, né? E eu digo porque a resposta, a educação, ela muda e ela transforma. Né? A educação, ela não vai converter ninguém, ela não vai preparar ninguém aqui para morar no novo céu, na nova terra, né? Talvez como a gente faça alguma interpretação, às vezes eu acho que a gente faz alguma leitura muito literal e muito generalizante de algumas formulações.
Né? Acredito que a ideia lá do Mandela, a ideia do Paulo Freire, não fosse pensar, não estavam pensando a partir de uma perspectiva cristã, bíblica, mas estavam pensando do ponto de vista da sociedade. Então, nós estamos inseridos. Isso tem a ver com essa questão da moralidade, né? Dessa ideia meio equivocada, muitas vezes, que existe entre o sagrado e o profano, como se a nossa vida fosse dividida numa vida secular e numa vida religiosa. Eu diria sim que ela tem esse poder de mudar, né? Se a gente pensar na nossa cidadania terrena, ela muda. E, muito rapidamente, eu gostaria só de dizer o meu exemplo, né? Eu vim de uma base econômica e social muito limitada, muito restrita. Minha vida foi toda na escola pública, com muitas dificuldades. Na universidade, muitas vezes eu tinha que fazer escolha. Ou eu comprava a Xerox, ou eu comprava o lanche. Né? Eu não tinha. E eu pude ver como a educação, né, ela foi proporcionando uma mudança social, econômica. E com essa minha inserção na universidade, com a educação, com o estudo, né, eu fui alcançando outros patamares. E isso me proporciona hoje beneficiar inúmeras pessoas na minha família, pessoas na igreja. Eu tenho percebido como aquilo que Deus colocou na minha vida, na educação, mas como ela tem contribuído para o crescimento daqueles que estão à minha volta, compartilhando realmente aquilo que o Senhor colocou como vocação. Então, eu acho que a educação tem esse poder sim, de transformar. Né? Só para ilustrar mais um pouquinho, já que a gente está trazendo exemplos, eu tenho uma orientanda de doutorado, ela tem um doutorado sob minha supervisão há algum tempo, ela é de Campina Grande, e ela foi catadora de lixo. A história dela é uma história muito triste, muita pobreza, muita miséria. E a educação transformou. Para vocês terem uma ideia, ela terminou o doutorado com um projeto de ensino de leitura em Campina Grande, que foi premiado ultimamente pela Rede Globo, um projeto de educação leve. Ela esteve no Rio de Janeiro. Então, vejam, são inúmeros exemplos que eu poderia citar de como a educação ela pode se transformar o mundo, ela pode trazer uma dignidade na cidadania. Alguém mais? Eu quero aproveitar, né, colocar que eu estou do lado do meu professor de pós-doutorado e é um prazer, né, estar aqui com o professor Pedro e dizer para os irmãos que eu tenho muito medo de generalizações, né? Eu acho que toda generalização é perigosa, Rebeca. Então, assim, quando a gente faz afirmações soltas, né, ela pode dar interpretações muito equivocadas. Então, eu tenho muito medo disso. Né? Eu sempre que eu escuto uma frase, seja de Paulo Freire ou qualquer outro teórico educador, eu tento verificar de onde essa frase veio, contextualizada, para que eu não peque, transgrida no fato de fazer afirmações, né, tão perigosas, muitas vezes. E quero colocar justamente o que o professor Pedro colocou, né? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui não são as mesmas pessoas depois que iniciaram o curso de teologia, concordam? Sim. Teologia é educação? Sim. Isso está mudando a vida de vocês? Sim. Então, é preciso a gente compreender o que a gente quer dizer com mudar o mundo, como o professor Pedro colocou. Se eu estou me referindo à mudança da salvação, da regeneração, a mudança de vida na perspectiva espiritual, eu diria que nós precisamos ter um olhar diferenciado, né? Mas a gente está falando aqui de educação. E, de fato, assim como o professor Pedro, toda a minha trajetória também foi na escola pública. Eu não sei o que é escola privada. Né? E eu posso dizer que hoje eu sou uma outra pessoa. Eu não estou me referindo a aspectos não apenas só econômicos, né? Mas, sobretudo, também de vida, né? A minha mente não é a mesma, né? Minha forma de olhar o mundo não é a mesma. A cosmovisão, professor Jamerson, né? Nossa, de 2, 3 anos atrás, não é mais o mesmo. A cada leitura que fazemos, a cada informação que recebemos, a cada conhecimento que construímos, nós não somos mais os sujeitos. Então, a educação, ela muda sim. Ela transforma o mundo sim. E se eu não acreditasse nisso, eu não formaria professores. É formando professores que eu entendo que da educação infantil ao ensino superior, o homem vai construindo conhecimentos, adquirindo aprendizagens que ampliam sua visão de mundo. Então, nessa perspectiva, vale salientar que a educação não é a chave de transformação do mundo, mas sabemos também que as mudanças do mundo são o que fazer educativo em si mesmo. Então, assim, não tem como negar. Né? A educação, ela transforma sim. Tá? É isso. É aquela ideia de que o processo educativo tem o poder de transformar realidades. Antes eu estava numa realidade inferior e por causa do processo educativo houve uma transformação
no meu contexto imediato, eu pude galgar, por exemplo, ou sair de uma esfera social no qual eu estava inserido e ir para outra. E isso a educação ela vai possibilitando, porque, de fato, quando a gente vai estudando, se aperfeiçoa, a gente pode chegar lá. Ou não, né? Tem gente que está com o doutorado na mão e está desempregado na nossa realidade do Brasil hoje, mas a gente não pode descartar aquilo que foi construído academicamente por essas pessoas e, em algum momento, de alguma forma, de alguma maneira, isso vai ser utilizado para a sua prática de vida. Paulo Freire foi citado aqui. A grande pergunta é: nós lemos Paulo Freire e aquilo que de fato ele fala, ou somente reproduzimos aquilo que os outros falam mal acerca dele? Então, em alguns contextos específicos, é possível se utilizar de algumas afirmações de Paulo Freire para evocar essa ideia de transformação social por meio da educação. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que a base teórica dele é uma base teórica que parte do princípio materialista, marxista, onde ele entende que é possível, por meio da educação, revolucionar todas as coisas para que haja, então, uma sobreposição da classe operária em detrimento dos burgueses, não é? Mas é como aquela historinha do peixe, né? Que ele come o peixe e joga as espinhas fora. Dá para ler Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, a Educação como Prática de Liberdade de Paulo Freire, e você vai ver que algumas questões, quando a gente lê, você fala: poxa, isso é princípio bíblico. Até porque ele era católico, né? Ele era cristão católico. Isso é princípio bíblico. Então ele traz à tona princípios que o próprio Jesus evidencia lá no Novo Testamento, no Sermão do Monte. Até onde vai, que tem a correlação com princípios bíblicos, eu vou. Quando ele ultrapassa essas interpretações, indo para uma ideia materialista marxista, aí eu dou o freio. Então, o que é que ele quis falar? Que por meio do processo educativo, nós podemos presenciar pessoas sendo beneficiadas ao ponto de sair de um lugar inferior para um lugar superior. Isso aconteceu conosco. O grande erro, às vezes, é como isso deve acontecer, não é? E, às vezes, também manipular as pessoas para um fim que não é muito legal. Porém, sim, a educação ela transforma realidades, ela transforma comunidades, ela transforma vivências. E a gente passou por isso, a gente vê isso, a gente visualiza isso. E cabe a nós, enquanto cristãos, compreender a importância do processo educativo para se utilizar dessa ferramenta na pregação do Evangelho e na expansão do Reino de Deus. Pessoal, agora nesse momento vamos abrir para as perguntas. Pedro Leirão, está com tempo aí? Vamos dar um tempo, na verdade, para os nossos convidados responderem. Tá. Mas vamos abrir agora 3 perguntas. Quais são as 3 pessoas? O irmão aqui, outro lá, Davi, 3. Certo. Vamos lá, 4. Estou sendo boazinha agora, viu? 4 perguntas. E logo mais a gente vai para o segundo bloco, que é sobre já os temas específicos dos nossos programas, tá bom? Irmãos, sejam objetivos nas suas perguntas e os nossos convidados cerca de 1 a 3 minutos para poder responder, tá bom? Só todos que apareceram. Eu sou o Tiago, sou seminarista do primeiro ano e a pergunta é a professora Isabel, não é isso? É a primeira fala da professora Isabel, ela me impactou um pouco. Eu queria que a senhora pudesse esclarecer um pouco mais do questionamento que eu vou fazer. Aparentemente, é o que eu entendi, posso estar enganado, pode ter tido uma falha no ruído na comunicação, mas o que eu entendi é que o cristão hoje, em vez de suprimir dúvidas, ele acaba alimentando dúvidas no ambiente acadêmico.
Eu fui acadêmico de filosofia e de história na UFPB. Tenho também uma experiência dentro daquele ambiente acadêmico. E o que eu escrevi aqui também para não fugir, o que na minha experiência como acadêmico, o que me parece é que o confronto entre as cosmovisões nem sempre é bem recebido dentro da academia. E dentro dessa fala, dessa afirmação, a pergunta que faço é a seguinte: no ambiente acadêmico, onde o simples observação, a simples inserção de uma cosmovisão diferente, ela é muitas vezes entendida como uma agressão. Eu experimentei isso. E dentro do argumento de que seria a falta do amor relacional que nós estaríamos falhando, a pergunta é o seguinte: na minha experiência bíblica, pelo que eu conheço de Bíblia, o amor cristão, a experiência do amor bíblico é um amor confrontador. Não tem como apresentar o amor de Cristo sem confrontar o indivíduo do jeito que ele está. Então, como se relacionar amorosamente uma cosmovisão distinta e minoritária dentro daquele ambiente, sem trazer confronto, sem fazer com que aquele ambiente muitas vezes se torne um ambiente minimamente de agressão. Entenda bem como agressão de você receber uma informação ou uma ideia que você não concorda, ou muitas vezes você não está habituado a lidar. É dentro disso que eu queria saber, porque a senhora fala que é falta de amor na relação, mas eu não consigo ver o amor cristão apresentado sem confrontar. E isso muitas vezes é mal interpretado e não bem recebido no ambiente acadêmico, como eu experimentei algumas vezes. Ok, como é seu nome? Tiago. Tu controla para mim, tá certo o tempo. Tiago, primeira coisa que você colocou foi a sua experiência. Você formulou a pergunta a partir da sua experiência. Então, assim, repito, toda generalização é perigosa. Quando eu digo toda generalização é perigosa, é porque quando a gente diz a academia, a universidade, né, ela faz isso. Não. Nós temos pessoas da academia soberbas? Temos. Nós temos intelectuais que não aceitam, são donos da razão? Temos. Nós temos aqui também na teologia. Então, assim, por que eu quero colocar isso? Essa foi a sua experiência. E não só isso, eu acho que o confronto é parte inerente na universidade. Nós crescemos e aprendemos a partir do confronto. E existe sim, né, a oportunidade de falarmos e confrontarmos as pessoas e elas compreenderem também. Tudo isso é processo. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Olha só, quando eu falo do amor, desse aspecto relacional, que eu entendo que abre espaço para que o outro nos escute, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu tenho que estar à disposição para ouvir a ideia do outro, né? E não necessariamente concordar, mas respeitar. Então ele também me confronta. E eu tenho que estar aberta a ser confrontada. Qual é a grande questão que eu considero? É que nós somos os donos da verdade. E por sermos os donos da verdade, a gente quer incutir a verdade na cabeça das pessoas como se fosse algo que a gente fosse capaz de fazer. Eu vou ser um pouquinho forte, tá, gente? Por favor, me entendam. Então, assim, por que eu estou colocando isso? É porque, assim, as pessoas, elas vão me confrontar. Esteja aberto ao confronto. Mas não entenda isso como ele é meu inimigo. Não. Agora a questão é, eu estou preparada para ouvir esse confronto e também confrontá-lo, porque às vezes o professor, ele nos agride. Eu fui agredida algumas vezes. Na época de mestrado, eu fui humilhada em algumas situações por alguns professores. Mas isso não me fez perceber que a academia as pessoas rejeitam, né, o evangelho. Não, existe sim. Porque a universidade já está dizendo, gente, o universo de pessoas. Há uma complexidade muito grande ali rodeando, né? As pessoas pensam e reflitem, questionam e vão questionar também a sua fé. Assim como vão questionar também as suas bases teóricas. Assim como você, como filósofo, sabe disso. Assim como vão questionar também suas bases filosóficas. E por que eu falei do amor e da graça de Cristo, que é possível ser apresentado a partir do lado relacional, né? Aí eu vou trazer um pouquinho a nossa experiência.
tá? Eu tive a oportunidade de ficar na chefia de departamento 2 anos, trabalhando com um colega que é budista. Ele até ia vir hoje à noite, mas não pôde. Eu sou Lenilton, eu sou da área de geografia. E essa experiência de convivência na chefia com o Lenilton fez ele me perceber Cristo em mim, e eu nem pensava que ele estava percebendo Cristo em mim. Né? No dia a dia, no convívio, nas decisões que eu tomava, no diálogo que eu estabelecia, eu não ficava, agora eu vou pregar o Evangelho, disse Deus ao mundo. Não, eu não fazia isso. Mas a minha vida, Lenilton começou a perceber, e eu nem me tocava disso. Então, depois que terminamos 2 anos de chefia, o Lenilton me procurou, porque ele é budista praticante. Ele me procurou e disse, Isabel, eu queria conhecer o cristianismo, você me apresenta? Eu disse, claro. Então, eu e a professora Késia ficamos reunindo, isso foi antes da pandemia, estamos ainda com o grupo, estávamos se reunindo com ele para falar sobre cristianismo. Começamos a estudar cristianismo puro e simples, de C.S. Lewis, e o Lenilton convidou um outro colega, que é um ex-padre, o professor Alexandre, também do nosso departamento, que também se associou ao grupo. E aí veio o Alexandre. Depois do Alexandre veio a professora Vivian, que é formada em História, do Departamento de Fundamentos da Educação, que também disse que queria conhecer o cristianismo. E estudamos o livro de Timothy Keller, Fé na Era do Ceticismo. E aí eu convidei o professor Pedro. E temos eu, o professor Pedro, professora Késia, vou terminando, tá? Professora Késia, porque ele está ali, acabou. Professora Késia, professor Alexandre, que é meu ex-padre, professora Vivian, que é católica. Temos Caditia, que estava desviada do Evangelho e voltou, porque disse que queria também conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho. E nós formamos um grupo e hoje nós temos budista, ex-padre, todos professores. Espíritas, nós temos evangélicos e estamos agora lendo o livro Ego Transformado, de Timothy Keller, e estamos reunidos quinzenalmente para conhecer a Cristo. Então, o que eu quero dizer, né, é que toda generalização é perigosa. Agora, esteja aberto ao confronto, mas é um confronto de ele é meu inimigo porque está contra o Evangelho. Esse teu inimigo que você, né, toma, o que é que eu quero dizer? Que tem resistência ao Evangelho, essa pessoa é tão carente quanto qualquer outra pessoa que esteja no mundo. A questão é, como é que você apresenta Cristo para ele? Né? Então, eu não acho que o grupo se constituiu, o professor Pedro está conosco. Há mais de 2 anos nós temos o grupo, e o próximo livro nós já definimos, aliás, o budista definiu, e foi o primeiro a comprar, vai o livro Maravilhosa Graça de Filipe Jansen. Ele disse, eu quero saber o que é graça. Irmãos, quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Sou eu? Não. É você? Não. Agora, em nenhum momento eu quis impor o Evangelho para o Lenilton, eu quis impor o Evangelho para o Alexandre, eu quis impor o Evangelho para a Caditia. Mas eles viram, eles vêm, eles falam para você e vêm. Então, a questão é, as pessoas, tem uma coisa, as pessoas estão dentro da academia, dentro dos espaços escolares, tão sedentas quanto você nem imagina. A questão é como você apresenta. Então, hoje eu diria que esse confronto existe no grupo, né, Pedro? Quantas questões levantam para a gente, né? E nem sempre eu respondo, porque eu não sei responder. Eu digo, olha, eu não sei te responder. Faz parte. Eu tenho que responder? Não. Mas a gente vai encontrando respostas juntos. A questão é, estou aberta para ler e dizer assim, irmã, eu vejo a energia pairando em você. Deixa ele ver. Essa energia que ele disse que viu pairando em mim, é o Espírito Santo, ele nem sabe. Mas ele está lá ligado na energia, deixa. Aí eu vou dizer, não, essa energia não é o Espírito Santo. Ele vai descobrir. Não sou eu que vou impor. Então ele diz sempre, sabe, eu vejo uma luz e glória a Deus, deixa eu ver. É isso. Olá, queridos, boa noite a todos. Me chamo Euclides Alquete, sou do 2º ano. Queria fazer uma pergunta para todos, os nossos queridos professores, parabenizar pela vitória de cada um, ter conseguido seu espaço na questão educacional, né, e as posições que as vossas senhorias ocupam hoje de influência, como a senhora está falando. Mas a pergunta que eu quero fazer é a respeito das bases cristãs, como inserir essas bases cristãs, tanto nas igrejas
como nas escolas, porque a gente percebe que por falta dessa, é conhecido lá fora como doutrinação, mas por falta dessa educação cristã, tem se levado a maioria dos jovens, dos nossos jovens, se corromper quando entram exatamente na universidade, no campo mais aberto do conhecimento. Então, assim, por quê? Porque não adquirir uma base forte, fundamental. Eu já tenho que estar tratando de cosmovisão cristã dentro do nosso meio cristão, onde as grandes universidades das Inglaterras, inglesas, enfim, dos Estados Unidos, elas se destacaram porque a maioria de cunho cristão, inclusive da Campina Grande, tem boas escolas cristãs de parte das doutrinas cristãs. Isso mexe na cultura, porque minha esposa é professora do ensino fundamental da rede municipal, e percebe que os adolescentes estão com a cabeça virada, bem virada, a exemplo que o professor falou, né, que eles não identificam mais o respeito aos professores. Né? A benção, aquela coisa toda, o amor que se tinha, que é da raiz cristã, ela está desaparecendo nas escolas de base. Então, quais esses desafios e quais as alternativas, aí a pergunta, como implementar essa urgência da educação cristã na base da igreja e também da escola, já que nós somos influenciadores e vamos ocupar posições de influências, né? Aqui terão grandes líderes que eu acredito de igrejas, enfim, né? Essa pessoa. Começando muito bom. Seu nome? Euclides. Boa questão, Euclides, você coloca aí. Agora, quando eu ouço, né, esse tipo de pergunta muito pertinente que você faz, é uma preocupação muito legítima. Uma coisa que me vem à mente logo de início é o seguinte: às vezes a gente tem que parar para pensar um pouco qual é o papel que a família tem, que me parece que hoje a gente vive numa sociedade, inclusive com a igreja, que não está refletindo muito bem sobre o seu papel, né, em casa. Eu tive a oportunidade de conviver no lar, hoje nem todos seguem a Cristo, mas eu vivi no lar em que meu pai reunia os filhos ali, ao chamado culto do lar doméstico, alguma coisa desse tipo, né? E nós orávamos, líamos a palavra, aquilo que Deuteronômio 6 diz, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, pois inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, enfim, aquela instrução que tem na palavra. Então, me parece que a família tem um pouco falhado nisso. E aí, a igreja, por outro lado, também, acho que tem dado uma comidinha mais líquida, digamos assim, tem falhado um pouco também no seu programa de ensino, né? No planejamento de um trabalho doutrinário, teológico mais sólido. Aí a gente vê isso por aí, a gente costuma visualizar. Aí o que acontece? Quando esse indivíduo ele vai para a escola, vai para a universidade, é óbvio que ele vai chegar lá um pouco meio que, usar um eufemismo aqui, meio despreparado para lidar com os desafios que são inerentes, que são comuns e que são naturais ao ambiente escolar, ao ambiente universitário, como a gente já vem tratando dessa questão aqui. Então eu acho que começar logo pela lição de casa, fazer a tarefa de casa. Mas qual é a tarefa de casa? Vamos ensinar, né? Filhos, netos, sobrinhos, vamos dar essa base bíblica, doutrinária, porque eu tenho certeza de que quando ele chegar lá naquele ambiente, né, por mais que ele passe experiências, como ele colocou aqui, que são reais, sobretudo em alguns cursos, né? Eu digo porque eu sou do curso de letras. Na minha área, particularmente, não há muito esse enfrentamento, mas eu sei que na área das literaturas, sim. O pessoal que trabalha com literatura, eu tenho pessoas da minha igreja que estudam na UFPB, faço letras, e de vez em quando ela chega meio perreada para mim, mas Pedro, como é que pode? Estou pagando a disciplina de literatura tal, e tanto romance que tem na literatura brasileira, a professora vai e empurra um romance lésbico, né? Porque diante de tantas escolhas, quer dizer, essas questões de gênero que estão muito fortemente lá. Mas é aquilo que a professora Isabel colocou, a gente trabalha, a gente convive com outras cosmovisões, né? E eu digo sempre, o nosso projeto, a cosmovisão, a nossa visão de cosmovisão não é um projeto de poder nem de dominação. A gente vai conviver com outros, mas é claro que se a gente preparar bem no lar, na igreja, eu acredito que a gente vai ter aí jovens, adolescentes, crianças mais fortalecidas, preparadas para fazer aquilo que está lá em Pedro diz na carta, né? Está preparado para responder com mansidão tudo aquilo
que perder a razão da fé e da esperança que há em nós. Então, acho que é um pouco por aí também. Vamos cuidar das bases, vamos cuidar, fazer o nosso trabalho em casa, na igreja, e aí eu acho que vai ter um resultado mais positivo. Quem foi que levantou a mão também, irmãos? Vamos ter só mais essa pergunta e em seguida a gente vai partir novamente para a rodada. Boa noite a todos. Meu nome é Jânio de Freitas, aluno do Salo, ex-aluno da professora Gilmara e futuro aluno da professora Gilmara. Mas eu sou formado em letras e direito, né? E nessa caminhada aí teológica. Mas queria perguntar para a professora, né, que é acadêmica, professora, apesar da LDB, tem um artigo 34, dizem que a educação religiosa ela consta no currículo do ensino fundamental, ser de matrícula facultativa, né? E eu acho que talvez nós, teólogos interessados no ensino do cristianismo, deixamos esse espaço aberto e nós vamos às escolas doutrinar essas crianças de forma acadêmica, né? Oferecendo essa visão do cristianismo nas escolas, né? Até assim, eu fui professor há muitos anos e me surpreende que as pessoas não têm atenção para isso, o pessoal da área da educação. Eu conheci uma professora lá na cidade de Bahia, que era minha mãe, que ela foi falar com o secretário da educação para que ela pudesse ensinar ensino religioso na escola. E por incrível que pareça, ela passou muitos anos indo de escola em escola na cidade de Bahia ensinando religião, né? E de vez em quando ela encontra os ex-alunos e ficam, Dona Maria, que coisa maravilhosa, quanto eu aprendi com a senhora ensinando religião nas escolas. A minha pergunta é, nessa visão de nós cristãos, nós não estamos deixando esse espaço aberto nas escolas para ensinar o cristianismo, o bom cristianismo? Eu acho que, como é seu nome? Eu acho que você já respondeu, não, Jânio? Porque você perguntou e você já trouxe situações que disseram, né, que diz que a escola está com espaço aberto, mas que não tem pessoas para fazer esse trabalho. A única coisa que eu queria colocar é que, assim, o espaço escolar é um espaço educativo que, de fato, possibilita, né, os diversos discursos, sejam filosóficos, teóricos, sociológicos ou religiosos. Né? A questão é o propósito. Né? Eu trabalho com ensino de didática, né? Então, se tem uma questão que eu sempre, né, provoco os alunos é para pensar, né? Por que você ensina? Para que você ensina? Como você ensina? E aí é importante a gente pensar nisso, porque assim, não dá para olhar para o espaço escolar secular como o espaço escolar confessional. São dois contextos completamente diferentes. Isso não significa dizer que o espaço escolar secular, nele, você não possa trazer Cristo. E aí eu vou só chamar a atenção e dizer assim, para o irmão, né? A gente não tem que olhar para a escola como um espaço que a gente vai doutrinar pessoas. Eu não gosto de doutrinar ninguém. Eu não tenho esse propósito. Eu não quero que Cristo seja apresentado de forma doutrinária, sob hipótese alguma. Aliás, eu acho isso um equívoco. Certo? Cristo tem que ser apresentado tal como ele é, né? Segundo o Evangelho, nos orienta. Então, o que é que eu quero colocar? É que, qual é o propósito da escola secular? Entenda, há um propósito, né? Os conteúdos que são trabalhados, as metodologias que são utilizadas, ela tem um propósito, que é formar pessoas para profissionalização em diversas áreas de ensino, ok? Então, assim, isso me dá margem, sim, para apresentar o Evangelho, sim. Então, nós temos aqui o professor Jamerson, que hoje está na escola. Eu também já estive em escola, trabalho com educação básica. Então, assim, a questão é assim, moço, eu vou ser bem direta, certo? Não pense que para você pregar o Evangelho, você precisa estar um púlpito lá no auditório e dizer, Jesus veio para salvar o mundo. Não precisa necessariamente você fazer isso. Claro, pode haver momentos de festividade, que você como pastor, o cristão, olha, a gente quer ter um momento de palavra, aproveita essa oportunidade. Mas você não vai me ver na UFPB, botando um púlpito lá no CCHLA e falando de Cristo e gritando. Não, eu não tenho esse perfil e eu não tenho esse propósito. Entende? Então, assim,
A escola da mesma forma. Gente, o Jamerson convive com adolescentes. Jamerson, quantas oportunidades a gente não tem de apresentar a Cristo? Quantas oportunidades a educação, esse processo educativo, ele dá margem para muita coisa. A questão, eu acho que eu fico pensando assim, sabe, não, Jânio? É como é que a gente entende que o evangelho deve ser pregado na escola? Ou seja, a escola existe com um propósito específico, ensinar os sujeitos que já ali estão para profissionalização, nas suas diversas esferas, ok? E nessa oportunidade, enquanto docente, eu posso trazer Cristo. Não necessariamente pregando, trazendo, mas sim existem formas de fazer isso. Agora, se eu sou professor de uma disciplina de ensino religioso, aí eu faço a festa. Certo? Porque aí eu posso apresentar para eles de uma forma mais livre, né? Acabou. Ok, é isso. Eu falo demais. Posso concluir? Bom, então, só para dizer isso, né? Que eu acho que a gente não pode perder as oportunidades, porque as crianças, os adolescentes, os pais estão dizendo para a gente, né? Que eles precisam ouvir o Evangelho. A questão é como você apresenta o Evangelho enquanto professor, enquanto, né, parte integrante lá da escola. Eu acho que nos ambientes que a gente está, sabe, gente, a gente tem como falar de Cristo e de forma direta. Eu acho que a nossa vida fala muito, mais do que a nossa boca, muito mais. É isso. Aproveitando a pergunta do Jânio, já entramos num bloco onde nós discutimos uma temática que faz parte do programa 1, que é encarando a educação infantil como uma missão. E ele respondeu. E já nessa temática desse programa 1, eu gostaria de perguntar a Jamerson, qual é o ponto de equilíbrio dessa escola confessional em sua missão religiosa com a necessidade de oferecer ao aluno uma educação de qualidade? Tem muita escola confessional que se diz confessional, mas não é confessional. Porque acha que é confessional porque tem o nome evangélico na placa e antes de começar a aula, ora um Pai Nosso. Isso não é escola confessional. Não, de maneira nenhuma. Uma escola confessional, o currículo dela, que tem uma base cristã, vai nortear todas as atividades que há na escola. E esse currículo, ele tem por objetivo demonstrar os aspectos do cristianismo entranhados, não é? Em cada disciplina, em cada componente curricular. Então, se eu vou dar aula de história, eu vou apresentar aquilo que as enciclopédias falam acerca do processo histórico, mas eu vou compreender a história como um processo no qual Deus ele está regendo todas as coisas. A arte do mesmo jeito, a beleza, a estética, a geografia, os espaços onde Deus colocou as pessoas para se relacionarem com os outros, a sociologia, a partir de uma perspectiva de trindade, onde Deus ele nos dá o privilégio de nos relacionarmos com as pessoas, e isso começou desde a eternidade. Então, assim, eu já dei aula em escola confessional. Era só no nome mesmo, porque não é só orar quando começa, ou quando tem Páscoa e Natal, tem aquelas festividades e acabou. Não, é todo um currículo que é voltado para a dimensão cristã, para a cosmovisão cristã, que vai nortear aquelas aulas ali. Agora, ao mesmo tempo, a escola confessional, ela não pode invalidar aquilo que foi construído pelo campo científico historicamente. Porque parece que falar de evolucionismo na escola confessional é pecado. Não é. O menino tem que saber sobre evolucionismo. Tem que saber. Porque eles vão fazer Enem, e lá no Enem vai cair sobre evolucionismo. Aí na sala, enquanto professor de história, eu vou contraditar algumas questões, e ao mesmo tempo dizer para os meninos da escola confessional que existem alguns teólogos que assimilam para si algumas perspectivas de evolucionismo. Então, assim, eu tenho que apresentar diversas ideias para eles também, porque são esses meninos e meninas dentro da escola confessional que vão para a universidade. Então, se eles ficarem capestrados e escutarem somente aquilo que diz respeito à nossa perspectiva religiosa protestante, eles irão chegar lá, vão ser confrontados, vão se esfriar, vão se desviar e
a culpa da igreja. Porque não educou aquele menino da maneira correta, de uma maneira mais clara, de uma maneira em que o leve a indagar, a questionar, a perguntar. E depois eu quero falar da escola pública, mas acabou. Quer concluir o pensamento? Eu estou tendo pena porque eles são palestrinhas igual a mim, então eu vou ter pena deles sim. Quer concluir, já, o pensamento? Na escola pública. É como a professora Isabel falou, gente, não tem como chegar no estado. Vocês sabem, é lá que a gente não pode chegar lá e Jesus é o Senhor e Salvador e só ele leva para o céu. De maneira nenhuma. Eu iria ser preso, não é? Eu não posso ser proselitista. Mas, vou começar a dar aula sobre o Império Romano. Jesus nasceu aonde? Né? No Império Romano. Então, vão se utilizando de uma parte do currículo para evangelizar o menino que eles estão sendo evangelizados, não sabem. Né? Nem compreende. E o que Jesus pregava quando ele veio ao mundo, tal, filho de Deus? Vamos falar o que Jesus pregava? Tu é evangelizando. Segundo ano do ensino médio, reforma protestante. Quem foi Martinho Lutero? Tome evangelho. Eu não preciso dizer que estou pregando, como a professora Isabel falou. Estou evangelizando. Eu estou no dia a dia, no corriqueiro, ali com ele, nos relacionamentos, até que alguns chegam para mim e dizem, professor, eu não sei qual o sentido da minha vida. Aí a gente rasga o evangelho. E outra coisa, as escolas, elas possuem espaços que oportunizam a pregação do evangelho. Por exemplo, vou terminar. A gente tem na Escola Integral Cidadã aqui na Paraíba, faço parte de uma delas, os chamados clubes de protagonismo, onde os alunos eles se reúnem depois do almoço para desenvolverem atividades pedagógicas. E eles podem formar qualquer que seja o clube. Clube de artes, clube de esportes, clube da Bíblia. Entendo? Eu sou padrinho do clube da Bíblia. Tome evangelho. Porque aí a gente pode compartilhar de maneira mais abrangente a fé cristã. Então, aproveita-se as oportunidades para falar de Jesus. Não confrontar, não colocar Jesus de goela abaixo, mas por meio dos relacionamentos, evidenciar Cristo e a sua verdade. Vamos entrar agora na temática do programa 3, que fala sobre alcançando pela educação o coração dos não escolarizados. E é muito importante a gente saber, principalmente as definições das palavras. E eu gostaria de saber do professor Pedro, como é que a gente pode definir o termo não escolarizado? Talvez a gente não esteja muito consciente a respeito sobre esse termo e é necessário a gente estar por dentro disso. Bom, eu acredito que foi um desafio quando eu li a pergunta, porque inclusive eu comentei com a professora Isabel, mas eu disse, eu não vou perguntar nada a Rebeca, nós vamos então tratar do tema lá como a gente entende, né? Então nós pensamos aqui ao não escolarizado como aquele que não teve a formação, a educação formal, né? Essa educação escolarizada, por exemplo, o processo de alfabetização, inclusive nas nossas igrejas, a gente vê que há pessoas muitas vezes que ainda não tiveram o processo, né? São analfabetas, enfim. Mas o fato de elas não dominarem o código, a língua escrita, por exemplo, não terem tido acesso formal, não as impedem, claro, de aprender e desenvolver, né? E a gente parte para um campo chamado campo dos letramentos, né? Que é esse campo exatamente do desenvolvimento das habilidades de leitura, de aprendizagem, de escrita, de oralidade, de aprendizagem, mesmo sem ter domínio desse código escrito, né? Sem ter sido alfabetizado. E eu acho que aí também, irmãos, é uma oportunidade que nós, como igreja, temos de proporcionar esse meio de graça aí para esses irmãos, para essas pessoas que muitas vezes estão nas nossas igrejas. Com relação à questão de alcançar, né, os não escolarizados, eu gosto muito de uma frase que tem lá, a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir da palavra. Então, mesmo as pessoas que não tenham tido acesso a uma educação formal, não tenham tido a oportunidade de frequentar um banco na escola, mas elas estão ali para ouvir, elas podem ouvir. E o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, parafraseando inclusive o título lá do SDs, né, do CDs. O Evangelho é simples. E aí basta sim, a disponibilidade da gente para comunicar numa linguagem, aí eu entro no meu campo também, que é a área da linguagem, da linguística, né? E utilizar-se de uma linguagem, de um registro de língua que alcança. A gente também tem que
esse cuidado, né? Eu acho que aí onde entra exatamente na cosmovisão cristã, como é que entra na nossa área de língua, de linguagem, é justamente isso, o cuidado que a gente tem com o registro. Se eu estou evangelizando, falando de Cristo para alguém que está em determinado segmento, no sertão, por exemplo, então eu vou me apropriar do léxico, do vocabulário, daquele espaço, para poder alcançar o coração daquela pessoa que não é escolarizada. E aí eu tenho que estar atento como cristão, né, para observar como é que eu vou alcançar esse público que não conhece, que não teve acesso a essa escolarização. Né? Então acho que isso é um dado interessante. E claro que aí eu acho que vejo também a oportunidade da igreja de se utilizar dos conhecimentos, inclusive vocês que estão aqui com essa informação, vocês estão inseridos em igrejas. E aí é o momento dessas igrejas também proporcionar esses meios. Vai falar de Cristo? Vai, mas também dá um curso de alfabetização para essas pessoas, vamos trazer essas pessoas aqui para cima. Acho que é o papel da igreja também. O professor Pedro está falando sobre os meios que nós podemos proporcionar para alcançar os não escolarizados. E da professora Isabel, eu gostaria de saber que se a ação social, as ações sociais, elas são o único meio para a gente poder alcançar esse grupo de pessoas que não tiveram a oportunidade de ter essa educação formal. Olha só, eu diria que não. Certo? Porque tu pergunta assim, é o único meio? Não. Né? De não alcançar, não. As pessoas que não frequentam ambientes escolares estão inseridas em diversos ambientes formativos de convivência, para além de projetos sociais. A vida, no sentido amplo, é um universo de infinitas oportunidades de formação e das relações humanas, mediadas ou não pelas instituições. São dispositivos que atuam na socialização e internalização de saberes, valores e condutas. Portanto, não. As ações sociais não são os únicos meios de alcançar os não escolarizados. E aí eu queria trazer como exemplo, para mostrar para vocês o seguinte, porque pensar o que seria a educação não escolar. A educação não escolar, ela acontece nos diversos espaços, tempos e lugares, ok? Então você pode sim escolarizar as pessoas, inclusive na igreja, ok? Escolarizar as pessoas não necessariamente é pregar o evangelho, é alfabetizá-las. No seu bairro, quantas crianças não estão alfabetizadas? Quantos adolescentes e adultos não estão alfabetizados porque não tiveram a oportunidade de ir para a escola? E você está enxergando isso? Isso para mim é evangelho. É dar a oportunidade dessas pessoas aprenderem a ler. E aprendendo a ler, elas vão poder ler a Bíblia. Elas vão poder compartilhar, inclusive. A gente está falando de questões básicas. E aí eu quero trazer um exemplo bem prático. Tem um minutinho ainda para mim, tá ali de olho. É o seguinte, eu até trouxe para mostrar para vocês, olha só. Esse livro foi um livro que eu organizei junto com os colegas, chamado Protagonismo Juvenil em Casa de Acolhimento. Esse é um espaço não escolar. Né? São duas, esse foi ano passado, esse aqui foi este ano. Eu, a professora Kézia, que é cristã evangélica, né? E a professora Kézia coordenava esse projeto que é chamado Percolecção de Saberes. É um projeto de extensão que atuava em espaço não escolar. É um espaço, casa de acolhimento, que acolhe crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Irmãos, isso é cristianismo. Ok? Pode não ter o nome Bíblia, mas nós, como cristãos, estamos lá na casa de acolhimento, dizendo para essas crianças que elas têm a oportunidade de poderem mudar a sua história de vida. Inclusive, nessa versão desse ano aqui, tem no primeiro capítulo, nós temos a história do Ricardo. O Ricardo é uma criança, que hoje é adulto, né, com 21 anos, foi enviado para a casa de acolhimento com 7 anos de idade, e quando chega aos 18 anos eles precisam ir para a rua. E ele foi acolhido nesta casa, que é a casa do Betinho, lá nos Bancários. E uma pergunta para provocar: vocês conhecem casas de acolhimento? Vocês sabem que tem crianças aí necessitadas do evangelho e de comida, e de afeto, e de serem apadrinhadas? Isso não é só papel da universidade, é papel da igreja. Então, o que é que eu quero colocar? O Ricardo, que está aqui no primeiro capítulo desse artigo, desse livro, é a história do Ricardo. O Ricardo, assim como os 3 irmãos dele, foram acolhidos por essa casa, a casa de Betinho, tá? Porque essas crianças, elas são retiradas dos pais, porque os pais se drogam, tem uma série de história. A justiça tira eles e coloca na casa.
E o Ricardo cresceu na casa, mas o Ricardo ia fazer 18 anos. E agora, o que o Ricardo faz na vida? O que ele vai fazer? O Ricardo não tem emprego. Mas o Ricardo, durante esse período de tempo, que a Kézia, em especial, estava coordenando, que é evangélica, faz parte do grupo conosco, junto com o grupo, deu a Ricardo a oportunidade de fazer formações como o curso de computação, né? Ele fez diversos cursos, porque o pessoal foi lutando, vindo atrás para poder dar a Ricardo a oportunidade. Hoje, Ricardo saiu da casa, Ricardo alugou um apartamento dos bancários, ele está recebendo assistência por pessoas. Ricardo conseguiu um emprego, porque Ricardo fez cursos e deu a ele logo um emprego. E hoje o Ricardo tirou os 2 irmãos dele de dentro da casa de acolhimento e o Ricardo está cuidando dos irmãos dele. Isso para mim é evangelho. Entende, irmãos? Então, assim, nós estamos dizendo na universidade assim, eu apresento a Cristo. Quando eu dou a esse sujeito a oportunidade de mudar de vida. Isso é educação não escolar. Ele não está se constituindo dentro do espaço escolar, mas eu estou dando a Ricardo, e o Ricardo é a representação de diversas crianças, porque nós temos as casas femininas, né, que acontece, tem 2 casas femininas em Jaguaribe, crianças que foram afastadas de seus pais, foram estupradas, ou são histórias horríveis, gente. Mas são crianças que estão sendo escolarizadas das diversas formas que é possíveis, mas que estão sendo acolhidas, né, por pessoas cristãs, fazendo um trabalho que parece cunho social. E daí, então, isso é nossa função também. O trabalho social é nossa função. Então, para mim é isso, né? O espaço não escolar é esse espaço, esse diversos espaços que acontecem em tempos e lugares diversificados. É isso. Cadê os integrantes do programa 3? Por favor, levantem a mão. Isso, muito bem. Nós vamos perguntar agora, com base no tema do programa 3, que é Cristo na Academia, proclamando o Evangelho nas universidades. Professor Pedro, eu tive a oportunidade de conhecer um professor, representante da ABU, o professor Patrick, e ele falou uma frase que muito me chamou a atenção sobre a questão de que muitas vezes nós, como cristãos, promovemos mais uma postura de retaliação. Isso na seguinte ideia: quando nós vamos estar dentro desses ambientes com os nossos pressupostos, a nossa ideia, um viés ideológico, partidário, e promovemos mais ações de retaliação do que de vinculação com essas pessoas no ambiente acadêmico. Diante disso, quais são as ações efetivas para nós promovermos vínculos para essas pessoas nesse ambiente acadêmico na propagação do Evangelho? Pois é, pergunta desafiadora, né? Essa questão de como promover esse vínculo, né, com a propagação do Evangelho. Eu acho que um exemplo bem interessante que a gente tem na universidade é esse da Aliança Bíblica Universitária. Né? Eu conheço o Patrick, ele tem desenvolvido juntamente com um grupo de trabalho bastante interessante, mas eu vou falar um pouco da minha experiência, inclusive na pós-graduação, até para desmistificar um pouco essa ideia de que muitas vezes há uma resistência total e muito ampla, muito grande da entrada da palavra de Deus na Bíblia. Eu tenho tido a oportunidade no programa de pós de orientar trabalhos em nível de doutorado que trabalham com a Bíblia. Por exemplo, se vocês tiverem curiosidade de ver algum dia, eu tive um orientando chamado Internet, e a propósito, eu tenho tido a oportunidade de ter muitos orientantes evangélicos. Eu até brinco, eu digo, a gente vai abrir uma igreja aqui, porque todos os orientantes que são cristãos têm corrido para mim, assim, eu vejo muito isso. E ele desenvolveu uma tese de doutorado trabalhando com a carta de Paulo aos Romanos. Então, vejam só, não só ele trabalhou, mas assim, os colegas do grupo de pesquisa que não são cristãos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho dele. A própria banca que avaliou o trabalho também teve a oportunidade de ver, né, de ler, de conhecer um pouco. Então, de certa forma, a gente vai pela pesquisa também, que é um campo difícil, é um campo árido, né, trazendo essas contribuições. Eu tive uma outra orientanda de doutorado, a Júlia Cristina, que também fez um pós-doutorado, e ela fez uma tese, ela desenvolveu uma tese, inclusive ela é a mentora, enfim, com o pastor, com o esposo do Instituto Focus, né? Não sei se vocês já conhecem aí. E Júlia fez tese de doutorado, levando também a questão da teologia para a tese, né? Então ela trabalhou a questão da exegese, né? Que é tão trabalhada aqui nos seminários teológicos.
como a gente trabalha com interpretação, né, também no curso de letras tem essa questão da semântica, do discurso, do texto, então ela propôs na tese o acréscimo de um nível de análise na exegese. Além daqueles que a gente já conhece, gramatical, histórico, literário, etc., ela propôs um nível discursivo. E a partir da teoria com a qual a gente trabalha, que é a teoria dialógica da linguagem, né, que tem como principal nome um filósofo chamado Mikhail Bakhtin, né, ali a Kézia que sabe quem é, conhece o teórico, e a partir desse teórico, desse estudioso, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Né? Então, assim, a gente tem tentado, à medida do possível, tem outros trabalhos também, o Hilder, né, também tem como doutorado, e trabalhou a questão lá de João, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Ele fez todo o trabalho mostrando os significados e sentidos a partir da teoria com a qual a gente trabalha. E aí, as pessoas têm, de uma forma, talvez até direta, não vou dizer indireta, mas direta, porque as pessoas estão lendo, né? E hoje eu consigo levar esses trabalhos sobre discurso religioso, porque eu trabalho com análise do discurso, então eu acabo levando esse trabalho de análise do discurso para outros grupos. Eu faço parte de um grupo nacional, da ANPOL, que é a Associação Nacional de Pesquisas em Letras e Linguística no Brasil, e eu tenho levado esses trabalhos. E aí pessoas que são, que não conhecem a Cristo, não tem, de certa forma, tem entrado em contato também com esses textos e tem havido uma certa recepção, não sei se Deus tem abençoado nesse sentido, mas pelo menos tem havido uma boa recepção desses trabalhos. E aí a gente vai, né, nessa parte tentando criar, promover esses espaços, né, criar essas oportunidades. Né. Eu sei que não é um trabalho muito fácil de fazer, a gente precisa de muita sabedoria, de muito discernimento, mas a gente vai, na medida do possível, tentando criar espaços e situações para que a gente traga, de certa forma, essa cosmovisão. E também só gostaria de pegar um pouco da fala de Isabel, né, não sei se foi religião, se foi de Isabel, ainda sobre essa questão de cosmovisão, é que, não caiu na minha pergunta, a gente fica querendo responder as coisas que caem na pergunta do outro, né? Mas, enfim, ainda sobre essa questão da cosmovisão, a gente pensa muito, se preocupa muito com essa questão de pregar ostensivamente, isso é possível e tem que ser feito também. Mas, por exemplo, a cosmovisão eu vejo muito, irmãos, quando o profissional trabalha, o aluno chega, por exemplo, no horário da sua aula, quando ele cumpre de forma responsável com as suas tarefas, né? Por exemplo, no meu departamento, está sendo gravado, no meu departamento, né, a gente tem situação de uma pessoa que dá muito trabalho. Eu estou hoje na função de vice-chefe. E a pessoa que mais dá trabalho no meu departamento, por incrível que pareça, é evangélico. E aí, o exemplo, o testemunho, né, a oportunidade de se levar a Cristo. E aí eu acho que é por aí, quando você chega cedo no seu horário de trabalho, quando você trata bem as pessoas, eu como professor, quando eu trato bem os meus alunos, quando eu acolho, essa semana teve uma orientanda de uma outra pessoa que chegou e não queria mais continuar com outra pessoa, por razões lá de relacionamento pessoal com a orientadora, e aí só falar da situação traumática, a pessoa já desabou e chora aqui na minha frente, e eu digo, eu vou acolher. É o meu papel como cristão também, acolher essa pessoa, não vou deixar ela aqui solta, ou trancar o curso, ou desistir do curso, né? Então, acho que são ações assim que a gente vai também desenvolvendo ali no convívio, na interação, e aí sim a gente cria oportunidade para também, ostensivamente, falar de Cristo, né? Verbalizar isso, textualizar e levar o evangelho. Muito bom, certinho. Gente, vamos abrir agora para as perguntas. 3. Ali o irmão. Alguém mais? Ribeiro. Terceiro. João Pedro. Pai Senhor, boa noite. Espero que eu não esteja quebrando o protocolo, mas eu quero dizer da minha felicidade de estar aqui hoje à noite. Eu vim com uma coisa na minha cabeça e eu fui surpreendido com uma coisa totalmente diferente. Como vocês disseram no princípio, estejam abertos para sair da caixinha. A caixinha, nem sei se eu vi a caixinha hoje, mas eu me vejo muito contemplado na fala de cada um de vocês. O que eu quero fazer, na verdade, é um feedback acerca daquilo que foi feito, tá bom? Eu quero dizer que estou feliz, eu dou graças a Deus pela oportunidade, essa visão de que aquilo que eu sou professor, meu nome é Everton, desculpa, sou professor de Sociologia, já conheço o professor Janson, já tivemos a oportunidade de conversar, e
Na prática do ensino, eu acredito que é bastante isso que vocês estão falando. Nós não estamos aqui para converter as estruturas. Nós estamos aqui para comunicar a Cristo. Essa comunicação acontece dessa maneira. Eu cresci na minha vida ouvindo falar que a universidade é um ambiente que pode engolir os crentes e, enfim, é o bicho-papão dos crentes. Entretanto, eu cheguei na universidade como? Com camisa de encontro de jovens, Jesus faz aquilo, aquilo outro, com o Novo Testamento dos Gideões missionários, sabe? Armado para a batalha. E com o decorrer do tempo, eu percebi que não é assim que a coisa funciona. Não é com essa luta frente a frente, eu quero estar com Cristo da luta, se travar. Não é assim. E aí eu tive oportunidades de estar prestes a começar uma aula e uma colega cabisbaixa falando que estava péssima, e eu comecei a conversar com ela, o professor estava chegando e vi que não ia terminar a conversa, pude falar que existe alguém no céu olhando por ela naquele momento. Logo depois ela comunicou a outra colega que estava passando pela mesma situação, que ela viesse conversar comigo, e o mesmo tem acontecido comigo como professor. Como o professor Jamerson falou, a gente está falando daqueles códigos e sem eles perceberem o assunto que a gente está falando, a gente mete o Nietzsche ali, mas pode falar Nietzsche, tem que falar de Nietzsche, está lá no cronograma, que eu também dou lá na filosofia. Entretanto, a gente fala, tem a oportunidade de fazer o diálogo. O que é que isso está bom, o que é que isso está... Vamos dialogar com o autor e depois... Vem um aluno ou outro conversar com a gente, como aconteceu comigo recentemente no Instagram, dizendo o seguinte: professor, vou falar uma coisa inusitada para o senhor. Eu preciso que o senhor ore por mim. E eu agradeço, que Deus abençoe. Eu só queria falar em cima da sua fala, porque posso repetir? Ele falou a questão da caixinha, e é de fato. A gente precisa sair dessa caixinha. Porque, por exemplo, eu sou da área de sociologia também, e para alguns irmãos da igreja, eu sou socialista. Aí na universidade, quando descobrem que eu sou crente, eu sou alienado. Então, assim, é caixinha lá, é caixinha colar. Então, tem como ser crente de verdade com uma visão ampla, aberta, para dialogar com as diversas vertentes e construir um relacionamento legal, transparente com as pessoas e a partir de então comunicar o evangelho. Então, gente, sociologia não é igual a socialismo, certo? Então a gente precisa conhecer os diversos campos do saber para poder então, de maneira mais clara, do que já falei, comunicar então o evangelho. Tá? Em paz, eu prometo que eu não vou demorar como gostaria. Graças a Deus. Atos 17, o professor falou. Paulo chega e entende quem é o público. Então vamos direto para a pergunta. Qual é a identidade educacional brasileira? O que é um acadêmico brasileiro? Quais são as marcas que constituem um perfil comum do estudante universitário brasileiro? Está à vontade. Bom, deixa eu ver se eu entendi. As características, as marcas do acadêmico. O que a gente espera de um acadêmico? Eu acho que a principal característica, eu vou colocar, acho que ela já é suficiente de um acadêmico, é a capacidade de pesquisar. Eu diria que depois de uma graduação, de um doutorado, um mestrado, de um doutorado, aquilo que eu acho que foi mais produtivo para mim na universidade foi ter desenvolvido a capacidade de refletir, de trabalhar essas habilidades cognitivas mais elaboradas, a reflexão, a análise, a observação e desenvolver essa capacidade de pesquisar. Né? Que aí, biblicamente, a gente até encontra respaldo, por exemplo, todo lá a questão dos crentes de Bereia, né? Aquilo que eu estou ouvindo, eu vou lá e vou checar se é aquilo mesmo. Né? Então, essa capacidade de ir em busca da informação, porque isso que a gente está colocando aqui, inclusive nessa questão anterior, isso tem a ver muito com a falta de conhecimento, com a falta de informação. As pessoas vão se apegando a clichês, vão reproduzindo equívocos, vão reproduzindo falácias. Isso vai criando, isso vai se multiplicando da forma
E eu acho que o conhecimento, a capacidade de buscar informação, de conhecimento, ela vai quebrar esse ciclo vicioso e vai permitir, sim, que você se constitua como um sujeito que realmente, o que está sendo dito, eu vou realmente checar se é isso mesmo, eu vou buscar conhecimento, vou buscar informação. Isso é interessante porque é meio contraditório numa época que a gente tem tanto conhecimento, aí a internet, que é o mundo, é o universo, é muita contradição, é um período que a gente vê tanta coisa rasa, superficial, inclusive, me perdoe aqui, desculpe, mas eu, na Universidade do Rio, a gente tem discutido sobre isso, sobre o nível dos alunos que têm chegado à universidade. Né? Para vocês terem uma ideia, só um exemplo do curso de letras, a gente teve que abrir uma disciplina de revisão de gramática para alunos que vão fazer letras, porque os alunos chegam e não sabem separar, ele não sabe ali conceituar, não sabe colocar uma vírgula, não sabe colocar um ponto. Enfim, para vocês terem uma ideia de como é que, com tanta informação, com tanto conhecimento que está na rede, mas as pessoas têm multiplicado essa questão da superficialidade, né? Então, eu acho que essa capacidade de pesquisar, de conhecer, eu acho que desenvolvendo isso já é um ganho enorme e eu caracterizaria um bom acadêmico desse livro. Eu acho que esse princípio vale não só para a academia, vale para a vida como um todo, inclusive para nós cristãos, ao ouvir ali que está pregando, que está expondo, e ver se é aquilo mesmo que está lá e chegar. Não é só para o teólogo, não é só para quem está fazendo os teólogos. Davi, eu acho que a academia, né, tanto a escola como a universidade, ela não tem uma proposta de formatar o sujeito e de definir uma identidade. Ela não tem esse propósito. Eu acho que tanto a escola quanto a universidade, ela está aberta para dialogar com sujeitos que são diferentes, que pensam diferentes. A questão que o professor Pedro coloca, que eu acho que é importante, é justamente isso, né? É o fato de que esse sujeito precisa ter a maturidade cognitiva adequada para entender que ele não está lidando com inimigos que pensam diferente dele. A ciência não é assim, né? A ciência, ela acontece justamente a partir da investigação, mas sobretudo do diálogo. Né? Como é que a gente constrói conhecimento? Né? Você não é mais um sujeito que era anteriormente. E quem fez Davi pensar como Davi pensa hoje? Né? A partir dos conhecimentos que você vai adquirindo. Então não dá para formatar o sujeito Davi teólogo. Né? Davi tem uma perspectiva teológica hoje que pode não ter amanhã, a partir das construções que você for fazendo. Então eu acho que não há uma definição de identidade do sujeito. Eu acho que não é a intenção da Davi formatar esse sujeito. A intenção da educação é justamente apoiar isso, né? Dar a oportunidade do sujeito construir conhecimentos e aí ele vai se fazendo e se refazendo ao longo do tempo. É por aí. Boa noite, pessoal. Graças a Deus. Sou João Pedro, aluno interno do primeiro ano e queria dirigir a minha pergunta ao professor Chamas, mas me apoiando na fala da professora Isabel sobre os não escolarizados. Existe uma falta na educação brasileira hoje, no sistema educacional brasileiro, e pessoas não têm acesso à educação ou não têm acesso à educação de qualidade. A minha pergunta seria papel da igreja agir também nessa área de forma obrigatória e, se sim, todos os projetos educacionais que partem de cristãos devem ter por finalidade a evangelização com o intuito de converter essas pessoas? Primeiro que a gente tem que deixar de colocar em público ruído, né? Porque a educação pública ela não é de qualidade porque temos péssimos representantes. Então a gente precisa, no mínimo, ler os programas políticos dos governos. Quem daqui já leu programas de política? Pouquíssimos. Nós nem temos. Então começa já por aí. Entende? Já começa por aí. Para a gente escolher, mesmo que não ganhe, mas volta no que a sua consciência entende que é o melhor. No nosso país, especificamente, como vivemos em um estado laico, na Constituição está lá que a educação ela é dever do Estado e da família. Enquanto cristãos, nós entendemos que, em primeiro lugar, cabe aos pais, à família, educar seus filhos. A escola, o Estado vai adentrar nesse processo educativo como auxílio àquelas famílias que não têm a capacidade de pagar uma escola privada para os seus filhos e nem pode educá-los de acordo com o sistema
sendo redundante, educacional proposto pelo Estado. Teríamos, né, teríamos algumas estratégias a serem feitas. Por exemplo, a ideia de, como igreja, nós criarmos escolas confessionais para instruir as nossas crianças dentro da cosmovisão bíblica. Essa seria a estratégia. Outra estratégia seria formar ambientes comunitários onde a igreja exerceria uma influência nessas comunidades para providenciar a educação. Mas, ao mesmo tempo, a igreja também pode, de alguma forma, auxiliar o Estado nesse processo educativo, enviando para as escolas crianças, adolescentes e depois na universidade jovens que compreendem o que de fato é uma cosmovisão bíblica ao ponto de influenciar os demais que estão à sua volta. Então, assim, no nosso contexto, o Estado ele monopolizou a educação formal, né? A educação formal. E isso não tem, a princípio, como a gente enfrentar. Nosso Estado é grandioso, o Estado brasileiro é grandioso, não temos como enfrentar. Porém, a gente pode, de alguma forma, influenciar o Estado, possibilitando, né, a essa instituição princípios bíblicos que podem, de alguma forma, nortear o cotidiano desses meninos lá dentro. Exemplo, lá em Minas Gerais, nós temos a ABC2, vocês se conhecem, Academia dos Brasileiros Cristãos na Ciência, ABC2. A ABC2 de Minas Gerais, olha o que eles fizeram. A gente está vivendo a implementação do novo ensino médio nas escolas brasileiras, né? E o Estado, ele deu a oportunidade, o Estado de Minas Gerais deu a oportunidade para que instituições, ONGs, diversas outras organizações, enfim, criassem disciplinas eletivas, curriculares, que pudessem chegar às escolas. A ABC2 de Minas Gerais criou uma eletiva, certo? Com princípios e de cosmovisão cristã, que foi tomada como exemplo nas escolas de Minas Gerais, e essa disciplina eletiva será aplicada nas escolas de Minas Gerais. Então, não podem, de maneira nenhuma, partir de um princípio proselitista, dizendo que a fé evangélica é a verdadeira, mas essa eletiva vai fazer um diálogo com a ciência, a enciclopédia que vem historicamente sendo formada pelos pensadores. Então, eu vou utilizar a minha cosmovisão cristã para dialogar com o racionalismo. O Estado aceitou. Então, olha só como a igreja ela pode, de alguma maneira, influenciar positivamente os meninos que estão lá na escola e podem escolher essa disciplina que é eletiva e irão então dialogar com o maravilhoso diálogo entre o cristianismo e o campo científico. E é isso. Pessoal, já estamos encaminhando para o fim, mas cadê o pessoal do quarto programa? Isso, que tem um tema acadêmico para a glória de Deus, difundindo o Evangelho do Reino no campo científico. E eu vou abrir essa pergunta para os três, para que eles possam responder. E a pergunta é: qual é a contribuição intelectual da igreja no incentivo na busca pelo conhecimento e a formação acadêmica? Gostaria que os três respondessem e já estamos caminhando para o fim da nossa mesa redonda. Antes, eu queria colocar só uma questão relacionada ao que o professor Chagas colocou aí. E aí eu disse da minha preocupação, sabe, professor Chagas? Eu acho que é um equívoco muito grande nessas questões. Eu não conheço o projeto, mas eu enxergo, por exemplo, irmãos, olha só, eu acho que o professor conhece os temas transversais, né? Então, por que nós cristãos que estamos exercendo a nossa vida profissional como docente não podemos tratar a questão da sexualidade de uma perspectiva bíblica?
o meio ambiente numa perspectiva bíblica, as drogas numa perspectiva bíblica, a pluralidade cultural numa perspectiva bíblica. O que eu quero colocar, não precisa ter uma disciplina específica para isso. Entende? Então, eu não preciso colocar no currículo uma disciplina cristã. Não, gente. O cristianismo está envolto em todos esses aspectos, que inclusive são bem complexos, que muitas vezes a gente nem tem resposta, e nem a ciência tem resposta. A questão é, eu preciso incutir na escola uma disciplina específica para tratar do Evangelho. Desculpe, tá? Mas eu não entendo assim. Eu não consigo compreender dessa forma. Para mim, até é um equívoco a gente querer transformar a escola secular numa escola confessional. Não. O que a gente pode é utilizar dessa ciência justamente para fazer esse diálogo, né, a partir da perspectiva bíblica, porque nós somos cristãos e essa é a nossa função. Bom, qual é a contribuição intelectual da igreja no incentivo à busca pelo conhecimento e à formação acadêmica? Então, eu acho que enquanto instituição religiosa, aí eu vou falar enquanto instituição religiosa, tá? A igreja tem importância e contribuição social e acadêmica inquestionável. Por sua característica didática e metodológica de ensinar e aprender, a igreja estimula as pessoas à leitura, é ou não é? Né? A reflexão crítica e criativa, ao diálogo, ao exercício da exposição oral. Vocês pregam, né? Precisam aprender a falar, né? Ao público. A busca por informações e construção de conhecimentos, porque você, ao pregar, ensinar, né, na igreja ou nos diversos espaços, você precisa fazer várias consultas, várias leituras, buscar vários teólogos, né, e autores para poder tratar das temáticas, não é? Ou você vai para o púlpito ou você vai do jeito, não vai, né? Bom, então acho que a igreja não tem um papel inquestionável, né? Então, a busca por informações e construção de conhecimentos, a compreensão de uma perspectiva diferenciada sobre a vida e o mundo, tudo isso é incentivo para as pessoas desejarem ampliar a visão, as ideias, se preparar melhor academicamente, profissionalmente e pessoalmente. Eu não me tornei professora na academia, eu aprendi a ensinar na igreja. Eu comecei ensinando na igreja, ensinei a criança, depois ensinei aos juniores, adolescentes. E o pastor Valdemir viajava, o pastor Luciano viajava na época e eu ficava ensinando no grupo de doutrina para a igreja. Né? E fui desenvolvendo essa habilidade de ensinar na igreja. E a partir desse desenvolvimento, aí os irmãos diziam, você sabe ensinar, você tem jeito para ensinar. E aí eu fui descobrindo e fui buscando, aí eu fiz o pedagógico, fiz pedagogia e fui buscando a formação específica na área, mas eu sempre digo que eu aprendi a ensinar na igreja. Então eu acho que a igreja, ela tem um papel fundamental justamente para despertar justamente essas habilidades e competências que às vezes o sujeito nem sabe que tem. E essa é a nossa função. Vocês podem contribuir também, 1 minuto para cá. Eu tenho uma experiência semelhante a Isabel. Eu também comecei a ensinar na igreja, né? Com juniores, adolescentes. Hoje eu trabalho com adultos, voltei mais para um público de jovens adolescentes. Mas assim, o que eu gostaria de destacar, aí acerca dessa contribuição, né, intelectual da igreja, eu acho que a gente vive hoje uma certa desmistificação em relação a essa questão da formação acadêmica. Eu acho que muitos de vocês vão se lembrar de que algumas décadas, alguns anos atrás, era meio que um tabu alguém da igreja ir para a universidade ter uma formação, inclusive teológica. A igreja, né, sabe disso, que não permitiu sequer que os líderes tivessem, porque isso ia, de certa forma, tornar a pessoa mais carnal, mais fria, né? Então, o conhecimento, até hoje a gente ainda ouve, sabe, de situações assim. Então, eu acho que houve uma desmistificação na igreja, e hoje a gente lida com igrejas em que há muitas pessoas, né, que têm buscado a formação acadêmica. Eu acho que a própria igreja hoje ela tem contribuído para essa busca, tem incentivado as pessoas isso é bom, isso é um dado muito positivo, precisa ser incentivado. E claro que isso vai demandar muito dos que estão no processo de formação, que vão ter que realmente se preparar, se equipar muito mais para poder dar conta do pastoreio, desse povo que está na igreja, mas que também está na academia, está no processo de formação. Então, acho que é isso. E o seminário, como é um local de preparo, né, os membros que estão na igreja, vocacionados, eu acho que é um lugar bem ideal para que essa formação intelectual, essa vida acadêmica seja desenvolvida. Eu sei que existem exageros, mas não reclamem quando os professores de vocês passarem artigo científico. Ai, Deus. Né? Por exemplo, no ano passado, o pessoal que hoje está no 4º ano de outubro, quem fez artigo científico no ano passado? Levanta a mão. Pronto.
choraram até o último dia de aula, mas fizeram artigos excelentes. E um desses artigos está sendo transformado em uma monografia, que é de Gabriel. Entende? Então, gente, tem que estudar, tem que ler, tem que produzir. A gente já deveria ter aqui uma revista acadêmica extraordinária pelo potencial que nós temos enquanto instituição e o potencial que vocês têm. Então, assim, publicar artigos, participar de congressos, de conferências, escrever textos, futuramente depois livros, e a gente levar isso também para o seio da igreja, fazendo com que os irmãos eles se prezem também pelo estudo, por uma boa teologia, porque ele termina também influenciando aqueles que estão na igreja local. Vou tentar ser bem breve. Eu acho ótima essa fala do professor Geraldo Santana, que eu conversei com a Kézia, né, missionária Kézia há um tempo. Desde o ano 2000, quando eu entrei na Juventus, lá no seminário, trabalhei 13 anos lá ensinando, trabalhando, dando aulas, e a gente batalhava muito para desenvolver essa cultura acadêmica do seminário, porque havia um pouco esse tabu de que no seminário a gente não pode, não deve desenvolver essa cultura acadêmica. E eu acho que é exatamente isso. Acho que já passou do tempo dos nossos seminários também serem centros de pesquisa, de produzir. Chega de só ficar reproduzindo uma teologia importada, relatada, mas eu acho que a gente tem aqui já muito conhecimento produzido, que a gente pode fomentar mais isso nos seminários. Né? Essa formação, exatamente, essa produção, não é o academicismo pelo academicismo, mas é produzir com vistas a colaborar, a contribuir para a sociedade, enfim, justamente essas ideias que estão embrionárias em relação de cosmovisão bíblica, como é que a gente pode desenvolver isso e colocar à disposição da comunidade, da sociedade. Então, acho que os seminários teológicos têm que começar imediatamente a rever isso e a pensar nessa questão da pesquisa também teológica e do fomento à produção também acadêmica nessa área. Muito bem, gostei muito. Eu sempre falo isso, né, Jamara? Eu queria muito agradecer a todos vocês pela participação, pela contribuição com as nossas vidas. Eu acredito que foi de muita valia a noite de hoje. E, para finalizarmos, eu gostaria que vocês dessem uma palavra, em 1 minuto ou menos de 1 minuto, de incentivo a todos nós nesse percurso, nessa jornada como seminaristas e nesse desafio com essa temática de cumprir a missão de Deus no campo educacional. Eu gostaria de concluir dizendo para vocês assim, olha só, eu não tenho, como eu falei inicialmente, uma base teológica para argumentar sobre se a vida espiritual de vocês, a nossa, né, como cristão, está integrada ou dissociada da vida cotidiana e acadêmica. Contudo, como alguém que conhece, né, convive, se relaciona com Cristo, eu entendo que se minha vida espiritual está conectada, equilibrada, aproximada com Cristo, naturalmente e consequentemente, as minhas ações cotidianas revelaram a Cristo. Eu penso que há um equívoco, né, no discurso de que a academia nos afasta de Cristo, porque o professor X utilizou bases e discursos teóricos e científicos para convencer, difundir, confundir, dissuadir o cristão, que não suportou a pressão, se desviou do Evangelho e negou a Cristo. Até porque nem sempre o professor tem essas intencionalidades. A função própria da academia é difundir informações e contribuir na construção de conhecimentos, considerando as diversas áreas profissionais. Em cada uma delas encontraremos informações que foram construídas e difundidas com a legalidade científica ou não. É o que eu quero colocar com isso, né, para fechar. Dizer para vocês que, como cristãos, né, que nós somos, como alguém que conhece a Cristo, eu não tenho, né, minha vida acadêmica dissociada de minha vida espiritual. Eu não sou uma pessoa espiritual só na igreja. A minha vida espiritual precisa ser refletida no meu estou. E onde é que eu estou hoje? Na academia. Você está na escola, você está na sua família, você está na igreja. Então, assim, não dá para dissociar. Você precisa expressar no seu discurso, na sua vida, Cristo sendo verdadeiro. E as pessoas vêm, elas vão ver. Né? E a gente, porque assim, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer: quem é que convence? Sou eu? É você? É o Espírito Santo. Então, assim,
Você não precisa forçar a barra. Eu acho que as coisas fluem, porque elas olham para você e dizem, né? Eita, tem algo diferente realmente de você. E para concluir, vou fechar mesmo, tá, Gilmar? Eu passei uma experiência na universidade que eu não esqueço nunca, né? Quando eu passei no concurso, eu não passei aqui na Federal de João Pessoa, né? Da UFPB. Meu concurso foi na Federal de Alagoas. E eu era uma prestadora de serviço, viu, professor de obras da escola do município. Eu trabalhei 7 anos na Secretaria da Educação Municipal, não era concursada. E quando eu passei, eu só tinha um mestrado na época, e eu lembro que quando eu passei, um grupo de professores que são da universidade estavam na época na Secretaria da Educação. E eu passei a experiência de uma professora que ela é bastante arrogante. Quando ela soube que uma prestadora de serviço agora era professora federal igual a ela olhou para mim e disse assim, nem espero, você não vai ser chamada não. E eu lembro que aquela frase marcou muito, mas eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, olha professora, sabe o que é bom, né? É saber que quem define a minha vida e o meu futuro é Deus, né? Não é você. E os anos se passaram, né? De repente eu parei, não vou contar toda a história porque é longa, mas estive na UFPB, acabei assumindo aqui na UFPB, e depois da chefia eu assumi no Conselho Superior da Universidade, que é o CONCEP. E quando eu sento, né, na cadeira do CONCEP, né, eu deparo com uma professora que disse que eu jamais seria chamada. E eu lembro, irmãos, que eu me arrepiava bastante, né, porque eu sentei de frente assim para ela e Deus falou para mim claramente, eu estou te honrando. Né? E eu lembro que quando terminou a reunião, eu fui apresentada com honras, professora Isabela e tal. E ela veio falar comigo, disse, mas você é uma danada, hein? E eu olhei para ela, aí ela disse assim, realmente, esse Deus aí deve ter definido mesmo o seu futuro, porque você está aqui, né? Então, o que eu quero colocar, irmãos? Eu não precisei pregar um versículo bíblico e dizer para ela, porque Deus, mas eu disse para ela, quem define meu futuro é outra pessoa, não você, né? E essa pessoa se chama Cristo. Então, por que eu estou colocando isso? Porque quem é que vai convencer, quem é que vai honrar, quem é que vai, né, colocar você na posição? Você é cristão, não esqueça disso. Agora, a questão é, a gente está sensível a perceber onde a gente está, é possível a gente, né, expressar Cristo, porque a questão é que a gente só entende, enquanto igreja, que a gente só prega o Evangelho se a gente utilizar, né, aquela sistemática que a gente aprendeu mesmo, de pegar o púlpito, de pegar o violão, vamos cantar as músicas. Existem outras formas de a gente pregar o Evangelho, né? E a sua vida realmente pode se expressar isso. A questão é, você está sensível para ouvir o outro dizer assim para você, eu quero criar minha vida? Você está sensível para o outro dizer assim, professora, eu não tenho R$1 para tirar xerox. Você está sensível para ter a oportunidade de falar? Então a questão eu acho que é essa. Então, deixa já a Rebeca, eu quero agradecer a oportunidade de fazer esse diálogo com vocês. É um prazer, irmãos, realmente, e a gente fica um pouquinho, né, insegura porque a gente não tem domínio de teologia, mas é um prazer, eu quero agradecer a todos vocês, dizer o prazer realmente que foi fazer essa conversa, que Deus abençoe e continuar com nós, para Deus nos dar sabedoria e graça. Eu vou ler aqui um trechinho que eu preparei com minhas últimas palavras, para quem está com tempo, né? Que diz assim, eu coloco o seguinte, a cosmovisão não é um projeto de poder e nem de dominação. Temos sim a responsabilidade de ser luz e sal da terra, proclamarmos o Evangelho em toda a nossa maneira de ser e de viver, seguindo o discipulado de Cristo, que mudou a vida de muitas pessoas por onde ele passou em sua caminhada, salvando vidas, curando enfermos, libertando pessoas, pregando o arrependimento de pecados, a justiça de Deus, a justiça social, dentre muitas outras ações que nos mostram, como nos mostram os evangelhos. Né? A cosmovisão cristã não é uma cruzada contra a educação ou qualquer outra esfera da atividade humana, mas é uma forma de conceber o mundo, a realidade, e cabe a nós compartilhar essa visão do mundo, não impô-la a ferro e a fogo, como a gente discutiu bem aqui. Devemos sim ser firmes na defesa dos valores inegociáveis da fé. Se preciso, a um custo alto. Afinal, o preço do discipulado é alto. E muitas vezes nós arcamos com esse preço. Quando somos aleijados de certas atividades, somos excluídos, somos rejeitados. Isso acontece com a gente. Por conta das nossas posições, da nossa cosmovisão.
Afinal, Jesus já nos advertiu há muito tempo sobre isso. Mas é possível fazer do campus universitário um lugar de adoração e de glorificação a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, 3 coisas para encerrar. Primeira coisa é que a universidade está esperando vocês, né? Então, aqueles que desejam ir para lá um dia, estejam com o coração aberto. Se não, quando vocês forem para a igreja, serem pastores, missionários, vocês irão treinar pessoas que irão para lá. Então, se preparem para isso. Segundo, as escolas estão esperando vocês. O Beta Brasileiro é uma instituição de utilidade pública. Seminaristas que estudam teologia podem ir até a minha escola, chegar para o coordenador pedagógico e dizer: nós estamos com um projeto para conversar com os estudantes sobre amor, esperança, cultura de paz. E sorrateiramente a gente vai pregando o Evangelho. Então as escolas estão aí, as coisas. E terceiro, se porventura eu for professor no próximo semestre, se prepare que vão fazer aqui do seu filho. Deus abençoe vocês. Obrigado. Pessoal, nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês. E eu gostaria de convidar a missionária Kézia para finalizar essa mesa redonda e nos despedindo dos nossos convidados com palmas. Senan 2023 promete, hein? Esse ano vai ter muita coisa para nos desafiar. E eu, durante a minha vida de seminarista, atendi muitos apelos. Nunca teve um apelo para quem queria servir ao Senhor no campo educacional. É interessante que quando a missionária Gilmara iniciou essa noite, ela iniciou nos chamando a uma oração de entrega. E eu estava ali dizendo: Senhor, outra vez, quase 30 anos depois, eu estou aqui no Senan, e mais uma vez dizendo ao Senhor: eis-me aqui, o Senhor pode, o Senhor tem a liberdade, eu sou do Senhor. Então eu louvo a Deus, porque o Senhor me conduziu nessa trajetória do ensino. Eu aprendi a dar aula na igreja também. Quem já, né? Ainda mais naquelas realidades de interior no Ceará, onde quem tem um olho é rei, né? Então, assim, a gente fazia de tudo ali com minha mãe, com meu pai. E o Senhor foi me conduzindo por essa área de ensino. Os anos que eu vivi no Rio, vivi 23 anos como missionária no Rio. Eu fui educadora, trabalhei na rede privada e trabalhei na rede pública, como funcionária pública, antes de vir para cá. E como era espetacular as oportunidades de servir ao Senhor. Uma das experiências mais, assim, chocantes que eu tive, nós estávamos num conselho de classe, uma discussão ferrenha, professor querendo engolir professor, por causa de uma medida que o Estado do Rio tinha tomado, e estava os ânimos acirrados mesmo. E a diretora xingou um palavrão bem grande. Disse assim: gente, quer saber de uma coisa? Professora Kézia, faça uma reza aí por nós. A gente continua esse conselho. E eu pude fazer uma reza e a gente continuou aquele conselho em paz, graças a Deus. Então, esse coração disponível ao Senhor, para entender que cada realidade vai colocar sobre nós a necessidade de uma postura adequada. Se você vai para uma aldeia, né, de um povo aí nativo, você precisa entender a cultura e se adequar para que a sua mensagem seja ouvida. Por que você quer levar a igrejice para dentro da escola? É Cristo, não esquece disso. Então eu quero agradecer e quero dizer aos 3, eu aprendi uma coisa com minha aluna FIBA africana. Cadê a FIBA? Que quando Deus quando tem a visão, Deus também dá a unção. Sejam bem-vindos.
para nos ajudar a promover. O pastor Rui está aí, ele ia falar, já conversei com o pastor Jamerson. O pastor Rui está assumindo o estágio e nós estamos com esse projeto de fazermos o trabalho nas escolas. Então já conversei com o Jamerson, essa possibilidade, mas é isso, nós não vamos para a escola levar um púlpito e fazer um culto. Nós vamos compartilhar quem nós somos e como somos. E quando o Senhor os colocar dentro de uma escola ou num trabalho de educação informal na igreja, aliás, a escola dominical começa assim, né? A escola dominical surgiu assim, de alguém que viu crianças soltas enquanto seus pais estavam precisando trabalhar. E então abriu sua casa e foi trabalhar com aquelas crianças o quê? Ensino. Então, aí, uma vez eu estava dando uma palestra na igreja e os irmãos eram sobre o resgate da escola dominical. Porque os crentes, ninguém quer mais ir para a escola dominical. Porque tem família que vai para o shopping de manhã, que vai para o parque aquático no domingo de manhã e não vem para a escola dominical. E a gente dialogou naquele dia sobre o propósito da escola dominical. Lá atrás, no seu nascedouro. E tivemos várias ideias. A sua comunidade precisa de quê? Transforme a escola dominical num lugar que atenda essas necessidades. E aquela igreja abriu duas classes específicas, uma de inglês e uma de preparação para Enem. Aquela escola dominical nunca mais ficou vazia. Porque tudo que era pai que queria que seus filhos passassem, mandava para lá, para estudar para o Enem. E eles trabalhavam com pressupostos bíblicos. Tem meios. Basta que nós realmente entendamos que a seara é grande, muito grande, e é diversa. Vamos ficar em pé? Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite tão maravilhosa. Eu quero parabenizar a diretoria do Senam por esse trabalho tão bacana, tão bem organizado. O nível ficou lá em cima, hein, líderes de programa? O nível ficou lá em cima, a régua subiu hoje. Então, os próximos programas que virão aí prometem que Deus esteja abrindo o coração de cada um de vocês para fazer disso realmente, estudar esse assunto com esse coração. E se olhando enquanto estudante de teologia, seja hoje o melhor estudante que você pode ser. Que os professores não venham dizer para mim e para a missionária Gilmara, os alunos não estão lendo. Não querem ler 10 páginas. Porque tem 2 trabalhos. Eu tenho monografia para fazer, eu não posso fazer exegese. A gente faz trilhões ao mesmo tempo. Lá na academia. Então, que você esteja dizendo, Senhor, abre meu coração. Me torna um estudante de teologia melhor, mas comprometido. Para que eu realmente entenda a tua palavra e eu saiba como viver tua palavra e eu seja um instrumento da tua palavra. Amém? Amém. Vamos orar. Muito obrigada, queridos. Senhor, nós te damos graça por essa noite tão especial. Muito obrigada pela instrumentalidade do professor Jamerson, que nos despertou para essa temática. Obrigada, Deus, pela colocação e a disponibilidade da equipe que aceitou ser eleita pelos seus colegas para estarem esse ano assumindo a frente dos trabalhos do Senam. Que realmente o Senam de 2023 seja aquilo que a sua proposta traz no bojo, um lugar de estudo, centro acadêmico de missões, que nós possamos ter essa disposição de estudar a tua missão e os meios de exercê-la, de executá-la, Senhor. Ó Deus, muito obrigada pela vida do professor Pedro, pela vida de todos esses teus servos que estão inseridos na academia,
Nós abençoamos com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Nós pedimos que sobre a vida deles repouse a graça do Senhor. Em nome de Jesus, esse grupo que tua filha mencionou de estudo, use-a com graça, com autoridade, com a beleza que provém do Evangelho. Em nome de Jesus. Porque é o Evangelho que liberta. Abre, Deus, o nosso coração para essa temática, para nós nos vermos não como inimigos do conhecimento, do estudo, da escola, da universidade, mas que o nosso coração esteja aberto e movido de paixão, como Jesus Cristo, que viu a multidão e teve compaixão, porque viu como ovelhas desgarradas. Que nós não queramos ser os juízes dessas pessoas, de alunos, de profissionais da educação, mas que nós olhemos com um olhar de compaixão. Em nome de Jesus, gera, Senhor, compaixão e compromisso nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Dois avisos, pessoal. Só um minuto. Primeiro aviso. Este encontro é um encontro avaliativo.